Olá, oitavo ano. Vejo que o PET da semana 3, PET 2, trouxe para nós essa semana. Nós vamos dar continuidade ao trabalho com álgebra. E o nosso objetivo é a associação de uma equação linear do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. O que nós queremos conseguir com isso? Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano, resolver problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistemas de equações do primeiro grau, com duas incógnitas, interpretá-los, utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Reconhecer um sistema de duas retas lineares e utilizá-lo para modelar problemas. Identificar as soluções de um sistema de duas equações lineares. Resolver um sistema de equações do primeiro grau. Conteúdos relacionados. Sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Resolução de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Solução gráfica de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano, em equipe ou em individual. Atividade número 1. O que nos pede? A atividade número 1 nos traz um editor de revista recebeu duas matérias jornalísticas e dois gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Então, matéria jornalística 1 e matéria jornalística 2. O gráfico fala sobre o mesmo assunto e vão ser diferenciados como gráfico A ou gráfico B. Vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada uma da matéria jornalística? Para isso, responda as seguintes questões. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Eu lembro que primeiro no par ordenado é o valor de x, depois é o valor de y. O eixo x é a abscissa, está na horizontal, e o eixo y, ordenada, está na vertical. Você vai preencher esse quadrinho aí para mim. Letra B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Vocês vão falar qual a situação do gráfico para mim. Se ao mesmo tempo que uma grandeza cresce, a outra cresce, ou se uma cresce, a outra decresce. Letra C. As grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Também a mesma coisa, porém um é em relação ao gráfico A e o outro em relação ao gráfico B. Letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Qual que representa o gráfico A e qual que representa o gráfico B. Letra E. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate quais. Se não, tudo bem, não precisa relatar. Seguindo aí a nossa atividade. Número 2. Leia-se, associe as equações y igual a x mais 1 e y igual a menos x mais 1, as suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Associe as equações aos seus respectivos gráficos. Vocês têm que lembrar que quando o valor de A é positivo, ele é maior que zero. Se ele é positivo. Então, a minha função ela é crescente. Se o valor de A é negativo, ela é decrescente. Lembrando que toda equação é formada y igual a x mais b. Então, é esse valor de A que eu estou
determinando para vocês. Então, nesses quadros aí, vocês vão falar para mim se a função é crescente ou decrescente, se o valor de A é maior ou menor que zero, e todas as outras características que vocês encontrarem aí. Numeral 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Você deverá desenhar um plano cartesiano com o eixo x e y, e nesse plano cartesiano você vai marcar os pontos A, B, C, D e E. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? B. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce, enquanto a outra cresce? Aí vocês também irão responder para mim. Número 4. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Também é fazer um plano e colocar esses pares ordenados. A, B, C, D e E. Letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Vocês vão falar para mim, sim ou não. B. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente e uma decresce enquanto a outra cresce? Tá vendo? São as mesmas perguntas, porém com pares ordenados diferentes. 5. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$12 de bandeira e R$3 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$10 de bandeira e R$4 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão das empresas, elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos. A. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Lembre-se que são questões contextualizadas. Você terá que ler, analisar, interpretar e responder. Conto com a participação de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Fiquem com Deus.